Olá, nesse vídeo eu vou te ensinar quais são as possibilidades de combinações das cartas. Meu nome é Tânia Abreu e neste canal você vai ver muito conteúdo de baralho cigano. E para você poder acompanhar e não esquecer, já deixa o seu like, se inscreve e aciona o sininho das notificações para você poder receber o melhor conteúdo desse canal. Você sabe por que é tão difícil compreender as combinações das cartas? Você sabe por que é importante saber fazer as combinações das cartas? Você sabe por que nós precisamos fazer essas combinações? Por que a gente precisa entender essas combinações? E por que nós começamos com duas combinações de cartas? Por que será que é tão importante na leitura de baralho cigano eu saber fazer as combinações das cartas? Por que travamos para fazer as combinações das cartas? E a maioria de nós que trabalhamos com as cartas do baralho cigano temos tanta dificuldade de fazer interpretações dessas combinações. Quando iniciamos com a leitura do baralho cigano, a grande maioria de nós tem muita dificuldade para ter exatidão nas respostas das cartas, muita dificuldade também para poder compreender a interpretação e o significado que as cartas trazem diante de uma leitura de baralho cigano. Será que é tão difícil ler as combinações das cartas do baralho cigano? Será que é tão difícil ler as combinações das cartas diante de uma jogada, de uma metodologia? Como você vai se preparar para poder compreender, então, as cartas e as suas possíveis combinações? Então, uma das maneiras para que você possa compreender isso e entender de verdade as cartas é você compreender primeiro a essência de uma carta. Então, você precisa pegar uma carta inicialmente e entender qual que é o arquétipo da carta. E o que significa isso? Entender o arquétipo da carta é eu compreender a imagem, o símbolo que a carta está constelando naquele momento. Significa que todas as cartas do baralho cigano são imagens do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e que traz para nós a ideia do inconsciente coletivo que já falava o Jung. Então aqui nós vamos pegar uma carta para a gente poder ter como exemplo e poder compreender como a gente faz primeiro para compreender a essência da carta e depois as suas combinações com outras cartas. Então a carta, por exemplo, do caixão, que é a carta número 8, nós vamos analisar ela inicialmente olhando que nós temos um sarcófago, nós temos um deus egípcio que está constelado nessa carta. Algumas cartas do baralho cigano você vai ver somente o caixão, mas de qualquer forma todas elas traz para nós sempre uma ideia do que seria aquilo. Então você precisa se perguntar o que significa para você um caixão, o que significa para você a morte. O caixão e essa carta, a carta caixão, ela vai trazer para nós o símbolo da morte. O símbolo da morte, o que significa para você? Para um pouco e pensa nisso. Quais são os significados que você acaba atrelando quando você vê um caixão? É lógico que a gente não vê um caixão todos os dias, apesar da situação que nós estamos vivendo. Mas não é algo que você fica vendo o tempo todo. Mas, o que significa esse caixão? E o que significa morte para você? Pensando nisso, isso já ajuda para que você possa ter uma ideia de qual símbolo essa carta vai nos trazer. Então, o caixão, ele mostra para nós que existe um fim, que algo findou ali, que aquela energia findou. Então, a gente começa a imaginar que é um ciclo e que aquele ciclo se fechou. E todo ciclo que se fecha, inicia-se um próximo ciclo. Então, a carta do caixão, ela vai trazer para nós, no primeiro momento, esse encerramento de ciclos para início de outro. Ele fala de que coisas velhas, elas vão ficando para o passado, né? Elas ficam, a gente desapega para que a gente possa ter um recomeço, para que a gente possa ter um novo na nossa vida. Com isso, ela vai trazendo para nós o símbolo da mudança, das transformações que a vida vai nos trazendo. E que são ciclos naturais que acontecem. Então a gente pode pensar, por exemplo, no trabalho, onde você tem um ciclo que você cumpre e quando aquilo finaliza, você se despede, né, daquele ciclo com aquele trabalho e você inicia outro, ou você simplesmente encerra mesmo, se aposenta. Então,
tudo tem um ciclo para acontecer e essa carta respeita esse ciclo e ela vai trazendo para nós essa ideia de mudança, de transformação, de fim de ciclo, de recomeço, do novo. Claro, às vezes ela vai trazer para nós também a ideia do sofrimento, mas na maioria das vezes é sempre para o melhor. Então, para a gente poder começar agora, nós vamos entender como vocês vão fazer essas combinações. Como que vocês fazem, então, a combinação da carta do caixão com diversas outras cartas que eu vou passar aqui para vocês agora. Então, essas são as possíveis combinações que eu trouxe para vocês como um exemplo. Nós podemos fazer isso com diversas cartas, na verdade, com todas as cartas. Mas para ficar mais fácil, para vocês poderem compreender, eu trouxe a carta do caixão e as outras cartas ao redor para que a gente consiga entender como que a gente faz essas combinações de duas cartas. Quando nós estamos iniciando na leitura do baralho cigano, para ficar mais fácil a nossa compreensão, nós lemos aquela faixa de cartas, né, aquela coluna de cartas, nós lemos, ou fileira de cartas, nós vamos lendo de duas em duas, porque isso nos ajuda a ampliar a nossa parte lógica e principalmente a gente conseguir juntar uma informação com a outra, como se fosse uma grande história. Então aqui eu vou ler de duas em duas cartas para vocês compreenderem como que a gente faz essa junção. Vamos começar com a carta do cavaleiro. Então a carta do caixão combinada com a carta do cavaleiro. Então quando a gente faz essa junção, nós temos transformações que vão gerar frutos, até porque a carta do cavaleiro é vitalidade, né? A carta do cavaleiro são realizações, são concretizações. Então, significa que essas transformações que a carta da morte está trazendo, ela vai gerar frutos aliado a essa carta número 1. Então, quando as duas estão ali combinadinhas, é essa energia que essa carta traz. Aí nós vamos para a próxima carta. Se vocês perceberem, eu deixei as cartas centrais maiores para que a gente possa começar por elas, mas é só de forma didática. Depois vocês podem ler da maneira que vocês quiserem ou desejarem. Então, agora eu vou ler combinando com a carta do chicote, que é a carta número 11. Então, quando nós temos a carta do caixão mais a carta número 11, que é a carta do chicote, vai sinalizar pra gente que haverá muitas mudanças e desafios. Por quê? Porque a carta do chicote, ela traz pra gente também esses desafios na vida. A carta do chicote vai falar dessa sensação do sofrimento, da dor, mas principalmente os desafios que a gente encara diante dessas situações. E a carta do caixão vem reforçando que haverá essas mudanças e os desafios na vida. Aí nós vamos então para a carta número 3, que é a carta do navio. Lendo da mesma forma, sempre a carta do caixão primeiro, porque ela é a carta central, ela é a carta que nós vamos combinar com todas as outras. Então, quando você pega a carta do caixão mais a carta do navio, você vai ter uma outra interpretação. Significa que novos pensamentos surgirão, porque você vai ler as duas cartas juntas. Lembra que a carta do caixão também fala de um novo ciclo? A carta do navio traz também para nós essa possibilidade de mudanças também positivas. Então aqui a junção delas traz para a gente novos pensamentos surgindo, novidades surgindo, um novo caminho surgindo aí para quem está sendo o nosso consulente naquele momento. Quando nós passamos agora para a junção da carta do caixão junto com a carta dos ratos, número 23, essa carta ela é naturalmente negativa quando a gente vai fazer a leitura do significado das cartas, a carta dos ratos. Aí nós temos então a carta do caixão mais a carta dos ratos. Nessa posição, ela vai trazer para nós estresse, muito estresse e grandes perdas, né? Então as duas cartas trazem significados muito semelhantes, porque elas vão falar de perdas. Então aqui é um estresse muito grande, porque a pessoa está passando por um momento de perda e de perda, né? Então ela vem, aquela emoção dobrada, né? Então aqui ela tem uma carga muito grande, gerando um estresse muito grande também. Agora nós vamos ler as cartinhas paralelas,
para a gente poder também entender essas combinações. Então, eu vou ler aqui a carta do caixão aliada à carta dos caminhos, que é a carta 22. Com a junção das cartas, a interpretação, as combinações, ela traz para a gente que haverá escolhas e mudanças a serem feitas. Então, é claro, lembra que nós falamos que aqui é mudanças, transformações, o novo chegando? A carta das escolhas, então a escolha e as mudanças sendo feita. E é lógico que essas mudanças, para ser feita, ela precisa partir das escolhas do nosso consulente. Nós vamos, na sequência, fazer a leitura agora do caixão, mais a carta da casa, a carta número 4. Então, quando nós temos a junção dessas duas cartas, a combinação delas é a possibilidade de separação conjugal. Lembrando que a casa, ela vai representar o aspecto familiar. E a carta do caixão, esse rompimento, essa separação. Então, aqui ela traz para nós possibilidade de separação conjugal. Aí nós vamos então para a carta agora 33, a junção da carta do caixão mais a carta da chave, que é a carta 33, nós vamos ter uma combinação, mudanças e transformações positivas. Lembrando que a chave, ela traz para a gente também escolhas e mudanças de forma positiva. E aqui nós temos também a carta do caixão trazendo essas mudanças. Então ela reforça o significado, trazendo para nós mudanças e transformações positivas na vida do nosso consulente. E a gente só amplia isso dentro ali de uma jogada. Aí nós vamos fazer a conexão agora com a carta do caixão mais a carta da raposa. Então a carta da raposa, lembrando que é sempre o caixão mais a carta seguinte. E aqui é a carta da raposa. A carta da raposa, ela fala que fim das mentiras, da esperteza e as armadilhas, elas cessam. Então, acabou as armadilhas na vida do nosso consulente. Então, dessa forma, a gente consegue fazer a interpretação e as combinações de duas cartas a partir da carta central, né? Então, fazendo essas combinações. Entenderam? Fica muito mais fácil quando a gente entende a essência da carta, mesmo que você pegue um pedaço daquela essência da carta, mesmo que você não saiba o significado inteiro da carta, não tem problema nenhum. Aquela informação, a sensação, a carga emocional que a carta te traz, ela já vai te favorecer para você conseguir fazer as combinações com as outras cartas. E eu aconselho que você faça isso também com as outras cartas, que você analise cada cartinha e você perceba qual é a sensação que cada carta traz para você. Ela te deixa angustiada, ela deixa você se sentindo bem, não se sentindo tão bem quando você olha para essa carta, você se sente bem quando você olha para essa. Então, quais são as sensações, emoções que a carta surge a partir, né, da sua análise das cartas? Então, essa é uma das maneiras para você poder criar um pouco mais de intimidade com a carta, entendendo a essência da carta, a partir da sua sensação. Então, você pensa e sente, e você precisa entender o que você está pensando sobre a carta e o que a carta está movimentando nos seus sentimentos. Dessa forma, a gente consegue fazer a conexão dessas informações e não esquecer mais o que aquela carta representa para nós, inicialmente. Mesmo que depois você vai estudar o significado das cartas, mas inicialmente você precisa fazer essa conexão do intelectual, daquilo que eu penso sobre a carta e daquilo que eu sinto sobre ela, o que ela causa em mim. Então, agora eu vou fazer a leitura para vocês de todas as cartas, que aí dessa forma fica mais fácil para vocês poderem compreender que vocês podem fazer várias combinações. Eu vou fazer uma leitura onde eu vou conversando com todas as cartas a partir desta carta, ok? Vou fazer naquele movimento que eu fiz para vocês. Essa carta, essa, as cartas centrais, são as cartas do meio, essas 4 cartas, linkando com todas essas cartas aqui, ok? Então vamos lá? Vou começar a fazer a interpretação agora para vocês. Então, vamos lá. Começando pela carta número 1, ela fala que a partir dessa energia que a carta da morte nos trouxe, esses rompimentos geraram grandes transformações e frutos, trazendo para nós
A gente já sabe que houve transformações e possível mudanças e desafios no caminho daquele nosso consulente que está ali na nossa frente, gerando então desafios. Automaticamente novos pensamentos surgiram. Quando o nosso consulente entende as mudanças e transformações, os seus pensamentos eles mudam. E aqui são pensamentos melhores que vão surgindo no caminho dele. Então pensamentos eles mudam. Não significa que ele não vai ter estresse naquela mudança que está ocorrendo na vida dele. Pode ser mudanças físicas, pode ser mudanças emocionais, mas de alguma maneira haverá algum tipo de atrito, de estresse na vida dele. Apesar de já começar a pensar diferente, ainda assim tem aquele estresse. A partir disso, nós vamos entendendo que foi uma escolha que ele fez e por conta dessa escolha as mudanças foram feitas, como na sua relação conjugal. Então, a partir dessas mudanças, dessa escolha, as mudanças foram feitas diante das possibilidades de separação conjugal. Então aqui a gente já percebe que houve uma separação conjugal, mas foi por uma escolha feita pelo nosso consulente. Feita essa escolha, mais mudanças e transformações acontecem na vida dele de forma positiva e todas as mentiras cessam. Então aquilo que acontecia dentro do relacionamento, a sensação de estar sendo traída, principalmente de cair em armadilhas, eles cessam. Então todas as mentiras cessam. Percebem? Olha como fica mais fácil para a gente conseguir compreender as cartas quando a gente consegue fazer essas pequenas combinações. E depois a gente amplia fazendo as combinações de todas as cartas. Se vocês gostaram, não deixe de deixar o seu like aqui. É importante que você deixe o seu like. Se inscreva no canal para você poder receber mais vídeos como estes. Compartilhe com os amigos que gostam das cartas também, que gostam de baralho cigano, para que vocês consigam compreender cada vez mais. Eu sempre vou trazer dicas aqui para vocês, para ampliar cada vez mais o conhecimento das cartas. Até mais!